Muito bem, nós vamos neste momento ler a palavra do Senhor. E eu deixei o pessoal da música aqui na frente porque a gente vai ler e vai cantar ao mesmo tempo. É um hino bem conhecido nosso, que fala a respeito de comunhão. O nosso tema do mês é comunhão e eu quero falar um pouco sobre isso. E vamos falar um pouco sobre esse tema, comunhão. E a música que a gente vai usar é uma música muito famosa do Barnabé, que a gente já cantou muitas vezes aqui na igreja. E a gente vai cantar hoje de novo e eu quero refletir um pouco com vocês a respeito de 3 coisas muito importantes dessa música e que foi tirado da palavra de Deus e, portanto, nós vamos meditar também na palavra do Senhor a respeito disso, tá bom? Antes disso, vamos então nos colocar na presença do Senhor em oração. Deus querido, fala conosco também através da Tua palavra, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, para que não nos desviemos dela um só instante, Senhor, e que possamos praticar aquilo que ela diz que devemos praticar, para que assim a nossa vida seja o que o Senhor quer que ela seja. Isso é o melhor para nós. Convence-nos, Senhor, dobra nossos corações, quebra nossas vontades, para que tudo seja submisso ao Senhor. A nossa vida é Tua e nós nos rendemos a Ti. O fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós estamos no mês de comunhão, e no mês de comunhão a gente tem também um projeto novo, e eu quero incentivar os irmãos a respeito disso. Eu falei alguns meses atrás, não é? A respeito do nosso desejo de criar um grupo de evangelismo em nossa igreja. E aí a gente começou a planejar, e a gente meio que ficou um tempo planejando. Acontece que o planejamento acabou e a gente já está começando a executá-lo. Eu não sei se é a sua praia. Eu acho que evangelismo tem um pouco a ver com o jeito de cada um. E toda a igreja tem gente que gosta. E eu queria desafiar você que gosta disso. A ideia é muito legal, é um dia por semana, na verdade uma noite por semana, que você vai dedicar, e você vai até a casa de alguém e vai fazer um estudo bíblico com uma pessoa ou uma família, tá joia? Então é um negócio muito legal, e se você gosta disso, é um tipo de atividade que você acha que é bacana, e você poderia servir o reino de Deus dessa forma, então fala comigo, fala com o Batista, que a gente está juntando um grupo, tá bom? Eu tinha medo, eu falei, acho que vai ser fácil juntar o grupo, mas eu acho que não vai ter ninguém que vai querer o estudo. Essa era a minha visão. Eu estou começando a ficar preocupado de que a gente tenha estudo e não tenha quem faça, porque o Senhor tem nos dado frutos, amém por isso ou não? Amém. Então se você gosta dessa ideia, e você simpatiza com ela, venha falar com a gente, que a gente já está, a colheita já começou, tá bom? Isso é bênção. E já que estamos falando de relacionamento, vamos falar um pouco mais a respeito disso. Relacionamento. E a gente vai usar uma figura muito importante do Novo Testamento, que é Barnabé. Eu quero começar lendo um texto, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Atos capítulo 4, versos 36 e 37. Eu quero apresentar para vocês um homem chamado José. Na verdade o nome dele não é Barnabé. A gente chama ele de Barnabé, mas esse não era o nome. Esse foi um tipo de um apelido que deram para ele. Como a gente vive dar um apelido aqui para a turma, não é? Depois você fala o nome, até, mas esse era o seu nome? Ninguém conhece pelo nome, é pelo apelido. Barnabé é um apelido, na verdade. O nome Barnabé significa filho do encorajamento, ou filho da consolação. E ele recebeu esse apelido talvez por uma característica pessoal dele. Capítulo 4, versículos 36 a 37 diz assim: José, e agora eu descobri qual é o nome dele. O nome dele era José. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto ele vai mostrar para a gente uma coisa muito importante sobre Barnabé. Barnabé era um homem que vivia a comunhão na igreja. E Barnabé era um homem de Deus, um homem, que serviu a Deus de uma forma extraordinária. E ele fez isso de uma maneira muito simples. Ele se relacionou com pessoas.
Em Barnabé, a gente aprende um pouco a respeito da comunhão. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto sobre comunhão, na vida de Barnabé, é que comunhão, ela é uma oferta. Não tem como você ter comunhão com as pessoas sem fazer uma oferta. E essa oferta não é dinheiro, não. Essa oferta é oferta de outras coisas, do seu tempo, do seu talento, da sua inteligência. Quando você gasta tempo com uma pessoa, você está fazendo uma oferta, você está dando algo. Há pessoas que não querem dar nada, que ficam fechadas em seu próprio mundo, mas se você quiser viver uma verdadeira comunhão na igreja de Cristo, você tem que estar preparado para fazer uma oferta, você tem que dar algo. No mínimo você vai ter que dar o seu tempo, vai ter que sair do seu conforto, deixar de assistir um filme que você queria, ou ler um livro que você queria, ou viajar, ou fazer um passeio que você queria, para se dedicar a alguém, para gastar tempo com alguém. E aqui nós temos um homem que aprendeu a investir na sua comunhão. O texto fala que Barnabé tinha um campo, ele vendeu esse campo e colocou o dinheiro dessa venda aos pés dos apóstolos. Sabe o que ele está fazendo? Ele percebeu que a igreja dele tinha uma estrutura e ele acreditou nessa estrutura. E ele disse, eu vou investir nisso. E eu acho que é um negócio muito legal. A igreja, ele olhou para a igreja dele, acreditou que a igreja dele era realmente uma ideia bacana, era algo que merecia algo mais da parte dele, e ele fez isso. Ele tinha um dinheiro e ele deu esse dinheiro para a igreja. O ato dele ter dado esse dinheiro mostra o investimento que ele fez na obra do Senhor naquele lugar, em Jerusalém. Barnabé investiu. Você não vai viver uma verdadeira comunhão se você não quer dar nada de si mesmo. Às vezes você não tem dinheiro, não é problema, e nem é tanto o dinheiro, né, aqui que a gente precisa, mas a oferta maior da nossa vida é o nosso tempo, o nosso eu, aquilo que a gente pode oferecer a alguém. O que você pode oferecer a alguém? Alguém precisa de algo que você tem, de repente o dinheiro mesmo, de repente uma cesta básica, de repente uma oração, outras vezes apenas uma conversa, você vai dar um conselho, muitas vezes apenas ouvir o que a pessoa tem para dizer. Só de você ficar ouvindo, algumas pessoas vêm falar, pastor, aquela conversa contigo foi maravilhosa. E eu me lembro da conversa, eu me lembro de não ter falado quase nada. A pessoa falou o tempo todo. Mas o que foi que eu falei? Eu não falei nada. É que na verdade a pessoa precisava falar. E você pode oferecer os seus ouvidos. Você não vai ser uma bênção na vida de Deus, na vida de uma pessoa, se você não está disposto a dar nada de si. Você tem que dar algo de si. Para quem você pode dar algo? Essa é a pergunta. O cântico de Barnabé, ele começa expressando exatamente essa verdade, de que nós só podemos ser bênção quando nós oferecemos algo de nós mesmos, quando damos algo do nosso próprio eu e do muito que Deus tem colocado em nossas vidas. Vamos cantar a primeira estrofe deste hino? O nome dele era Barnabé, e Barnabé ofereceu algo. O texto diz que ele vendeu um campo e colocou o preço aos pés dos apóstolos. Vamos aprender com ele então? Não fica bem a gente passar bem e o outro Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. A primeira lição sobre Barnabé, ele era um homem disposto a oferecer algo de si, porque comunhão é oferta, e como é oferta, sempre há de ser também um investimento. A segunda coisa que eu quero destacar a respeito de Barnabé, está lá no capítulo 11, capítulo 9, versículo 26, lá em Atos capítulo 9, versículo 26, Barnabé aparece novamente, e o texto diz, tendo chegado a Jerusalém,
e aqui está falando a respeito de Paulo, ele procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Quando Paulo aceitou a Jesus, isso se tornou um problema na igreja, porque Paulo ele era um perseguidor da igreja. Ele havia prendido antes muitos cristãos e havia matado alguns deles. E a igreja não acreditou muito que Paulo fosse um convertido. Talvez eles já achassem que Paulo, ele estava lá para investigar, era um tipo de um espião, para poder encontrar os cristãos, né, aqueles mais fiéis, e prendê-los. E a igreja não quis acreditar em Paulo. E naquele contexto, Paulo se viu sozinho. Mas de repente surgiu um homem chamado Barnabé. E o texto diz que Barnabé pegou na mão de Paulo, levou para a igreja, para os apóstolos, marcou uma reunião, e Barnabé assumiu a própria vida de Paulo. Colocou até sua vida em risco, podemos dizer, mas ele acreditou. E a gente aprende com o Barnabé uma segunda coisa importante da nossa comunhão. Não apenas a oferta e o investimento, mas também comunhão, ela significa acreditar, significa esperança. Barnabé acreditou. Sabe por quê? Porque o amor acredita. Quando Paulo escreve aos Coríntios, falando a respeito do amor, ele usa essa expressão quando ele fala disso. Ele diz, o amor acredita em todas as coisas. O amor acredita. Sabe quando é que você para de acreditar? Quando você para de amar. O fim da esperança é ao mesmo tempo o fim do amor, porque faz parte do amor a esperança. Deus sempre espera em nós. Deus acredita, não exatamente em nós, mas naquilo que Ele mesmo pode fazer através de nossas vidas. E nós também devemos acreditar naquilo que Deus pode fazer na vida de nossos irmãos. Amor é acreditar, e por isso viver uma verdadeira comunhão na igreja também significa acreditar nos irmãos. Barnabé acreditou em Paulo. Quando ninguém mais acreditava, ele acreditou. E ele mesmo investiu, colocou a sua vida, colocou a vida da igreja realmente nas mãos de Deus, quando levou Paulo até lá e disse, esse homem, ele realmente é um homem de Deus. E contou para a igreja, interessante que ele não estava lá, mas ele contou para a igreja o que tinha acontecido com Paulo, como Paulo tinha sido transformado por Jesus. Ele acreditou. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida e na vida das pessoas a quem você ama, mas você tem que acreditar que Deus pode fazer isso, acreditar que Ele é poderoso e que Ele vai fazer. Se você perder essa fé, então o teu relacionamento perdeu o sentido. Afinal, por que nos relacionamos com as pessoas? Precisamos acreditar naquilo que Deus está fazendo e ainda há de fazer na vida delas. Comunhão é esperança e por isso comunhão é acreditar. Nós vamos ver um último texto aqui de Barnabé, ainda sobre o acreditar, no capítulo 11 de Atos, versículos 25 e 26. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, o levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Vejam, Paulo, ele foi discipulado por Barnabé. E quando Barnabé foi o pastor da primeira igreja em Antioquia, quem Barnabé chamou para ajudá-lo? Paulo. Ele trouxe Paulo e Paulo ali aprendeu os primeiros passos da liderança junto com Barnabé na igreja de Antioquia. Paulo foi um grande homem de Deus, ainda bem que Barnabé acreditou nele. Paulo seria 1000 vezes maior do que Barnabé. Paulo entraria para a história e Barnabé ficaria no escanteio da história, mas por trás de um grande homem como Paulo estava Barnabé. Por trás de um grande homem de Deus, por trás de uma grande obra de Deus, de algo realmente incrível que Deus fez em uma vida, esteve alguém que acreditou naquela vida, que acreditou na obra de Deus e que orou por aquela pessoa, investiu nela, acreditou, teve esperança e foi dessa esperança que surgiu a obra de Deus naquela vida. Vamos cantar essa verdade? Barnabé acreditou em Saulo e nós vamos cantar essa verdade neste momento. Vamos lá? Vamos lá? E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte
piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Eu queria terminar essa mensagem com uma terceira característica de Barnabé. Também em Atos capítulo 11, o texto nos fala da primeira igreja organizada, além da igreja de Jerusalém. No começo só tinha a igreja de Jerusalém, mas então, por causa da perseguição de Paulo, muitos cristãos fugiram para muitos lugares, e um desses lugares foi Antioquia. E em Antioquia eles se juntaram e acabaram organizando uma igreja. Era uma igreja muito simples no começo, formada por cristãos fugitivos, assustados, mas que se reuniram para orar e para compartilhar a fé que tinham em Cristo Jesus. Mas era um grupo ainda desorganizado, precisavam de uma unidade, precisavam de um pastor. E aí Barnabé foi o primeiro pastor dessa igreja. Podemos dizer que foi o primeiro pastor de uma igreja que não tenha sido em Jerusalém. Barnabé foi para Antioquia. E o texto diz lá no capítulo 11, versículo 19: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra do Senhor, senão somente aos judeus. Alguns, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e olha, quando ele chegou na igreja, vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé teve um ministério muito bem sucedido. Nós aprendemos com Barnabé e do seu ministério a terceira palavra que devemos guardar a respeito de comunhão: servir. Barnabé foi um servo. Você não vai viver uma comunhão se você não servir. Você precisa servir. Servir a igreja, servir o irmão, servir com aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração, com os dons que Ele lhe deu. Você oferece isso a alguém e daí você está servindo. Você serve àqueles a quem Cristo ama e àqueles a quem Cristo quer ministrar. Barnabé é um exemplo de servo. Tudo que Barnabé tocou, deu certo. Ele tocou na vida de Paulo. Paulo foi o grande Paulo que nós conhecemos. Ele tocou na vida dos cristãos de Antioquia. E sabe o que aconteceu em Antioquia? Um dos maiores avivamentos missionários da história da igreja. A igreja de Antioquia, e não a de Jerusalém, mas a de Antioquia, se tornou a primeira igreja de onde foram enviados missionários para o mundo inteiro. E irmãos, até hoje nós somos frutos da igreja de Antioquia. Foi a igreja que pregou o evangelho pelo mundo, fruto do trabalho de Barnabé. Barnabé é um homem que sempre ficou na sombra da história, mas ele fez algo incrível e maravilhoso. Ele foi usado por Deus para fazer algo realmente lindo e maravilhoso. Este foi Barnabé. Por trás de um grande homem de Deus, sempre teve alguém que acreditou nele e que investiu nele. Uma certa vez uma pessoa entrou numa sapataria para comprar sapato. E quando ele foi comprar sapato, ele encontrou o vendedor de sapato, e o vendedor de sapato era cristão. E aquele jovem, conversando com o vendedor de sapato, ele vendeu o sapato, mas ele também ouviu do evangelho. E aí regularmente ele voltava na sapataria, e aí sempre, regularmente, ele ia para uma salinha nos fundos, e naquela salinha aquele jovem ouvia a respeito do evangelho. Aquele jovem aceitou a Jesus em seu coração e foi discipulado numa sapataria. Sabe quem era esse jovem? Não o sapateiro, não o vendedor de sapato, mas o outro, aquele que foi discipulado. Ele se chamava Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody foi um dos maiores evangelistas do seu século. Um grande homem de Deus, criou um trabalho incrível e maravilhoso, entrou para a história da humanidade
como um dos maiores ingleses naquele século, mas por trás dele estava um sapateiro, uma pessoa que levou aquela pessoa a Jesus, investiu nela, e Deus fez a obra tanto na vida de um quanto na vida do outro. Irmão, seja usado por Deus para abençoar alguém. Barnabé acreditou naquela igreja, e o resultado, a igreja se tornou aquela coisa linda que foi, a igreja de Antioquia, talvez a melhor igreja do Novo Testamento, melhor ainda que a de Jerusalém. Jerusalém tinha tudo, né? Ela tinha 3.000 pessoas, na pior fase, depois isso aumentou muito, tinha 12 pastores incríveis, os 12 apóstolos, mas a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, porque fizeram diferença no mundo, e fizeram realmente algo novo e extraordinário para Deus, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia, cujo pastor era um sublime desconhecido, Barnabé. Amém por isso? Vamos cantar a última estrofe. Quando a igreja se espalhou por todo o mundo, surgiu também uma igreja em Antioquia, e o primeiro grande pastor dessa igreja foi o grande Barnabé. Vamos louvar ao Senhor pela vida dele. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providências e por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Aplaude o Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é digno. Amém, Senhor. Amém. Senhor, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E quando a gente vê um homem como Barnabé, que a gente podia dizer que não tinha nada, não era nada, uma pessoa na sombra da história, na verdade estava por trás das grandes coisas que Deus faria. Oh Deus, ajuda-nos a ser como Barnabé, Senhor. Nós não precisamos de visibilidade, não precisamos de poder, não precisamos, ó Pai, que as pessoas nos elogiem, nem mesmo que elas nos conheçam. Barnabé nunca fez questão de ser conhecido. Eu peço a Ti que nos ajudes, ó Pai, a entender o nosso lugar no Teu reino, e que possamos servi-lo com todo o nosso coração. Que sejamos como Barnabé, Senhor, servindo a Ti, colocando nossa vida no Teu altar, e dando ao Senhor aquilo que é Teu, Senhor. Nossa vida é Tua, usa, Senhor. Se o Senhor quiser, ó Pai, que o nosso poder cresça, que as pessoas nos vejam, amém. Mas se o Senhor tiver para nós um lugar na sombra, ó Deus, por trás, nos bastidores, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Quem tem que ser engrandecido não somos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é digno de toda honra e de toda glória. Então que a nossa vida seja expressão daquilo que Ele quer em nós, ó Deus. Seja poderoso em cada um de nós, e atua em nós, conforme o dom da Tua graça, na vida de cada um de nós. Eu clamo assim, ó Deus, e que possamos assim, ó Pai, através de simples relacionamentos, através do amor que nos une, da oferta de nossa própria vida no Teu altar, servir ao Senhor com todo o nosso coração, ó Deus. E que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Tem um hino que nós gostamos muito de cantar, eu gosto muito desse hino, e ele diz, os irmãos mais antigos vão se lembrar dele: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me há de enviar. É grande a seara, a qual já a embranquecer, a qual eu terei de ceifar. Esse hino é muito bonito, né? Um hino missionário, e eu queria destacar desse hino a segunda estrofe.
Não sei se os que se lembram dele, né, vão se lembrar da segunda estrofe, mas a segunda estrofe foi a que mais falou ao meu coração em toda a vida. E foi a estrofe que eu orei a Deus e fiz essa oração. Ela começa dizendo as seguintes palavras: eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu Salvador. Já pensou nesse tipo de oração? Eu quero encontrar um obscuro lugar. Em outras palavras, eu não quero ficar na frente de nada, não quero que ninguém me veja. Eu quero um lugar simples, escondido, aonde eu possa servir ali com todo o meu coração ao meu Senhor. Eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu Salvador. Que seja essa a nossa oração. Barnabé encontrou um lugar obscuro, mas do seu lugar obscuro ele transformou a história. Que Deus nos abençoe e nos faça como Barnabé. Amém?